nós estamos vivendo uma guerra mundial. Só que a guerra mundial é contra um inimigo microscópico, mas que vai gerar efeitos tão grandiosos quanto se a gente estivesse numa batalha cósmica mundial aqui nos dias de hoje. De outro lado, a gente vai vendo que a arrogância humana de um homem que se dizia viver na era pós-cristã, sem Deus, onde alguns filósofos até preconizavam o surgimento do Homo Deus, porque eles acreditavam que o homem ia viver tanto, ter uma longevidade tão grande por causa da ciência, que ele não precisaria de Deus, ele seria o seu próprio Deus. E diante de um bichinho, né, de um vírus, todas essas ideias mirabolantes do homem começam a desvanecer. Mas o que a Bíblia ensina sobre como um servo de Deus deve enfrentar os tempos de crise como este? E essa semana eu estava meditando aqui na Palavra de Deus, na minha quarentena, depois de chegar de Nova York, então eu tenho que ficar aqui de castigo para não levar ou não trazer o vírus para mais ninguém. Eu encontrei em Provérbios alguns conselhos que eu acho tremendamente valiosos para um tempo como agora. Provérbios capítulo 3, versículos 21 a 28 vão dizer o seguinte: Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um efeito no seu pescoço. E então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. E quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã, eu lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. Que coisa tremenda, né, esse texto? Eu queria destacar aqui um primeiro conselho desse texto. O primeiro conselho é: guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Vem logo no comecinho: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio e nunca os perca de vista. Toda vez que somos pressionados pelas circunstâncias, nós somos tentados a agir, falar e até a reagir por impulso. E geralmente isso nos faz tropeçar. Por isso o conselho do Senhor é muito claro: seja ajuizado. Pense antes de falar, reflita antes de agir, evite posturas radicais. O equilíbrio é a ponderação de todos os lados de uma mesma questão. Então, quando a gente está vivendo toda essa situação que você está enfrentando nos seus negócios, na sua família, nas suas preocupações, agora é hora de equilíbrio e sensatez. E quando nós agimos sem sensatez e equilíbrio, a gente se perde na vida e nós corremos riscos desnecessários e muito facilmente nós erramos. Mas o que significa isso na prática? Bom, primeira coisa, seja sensato e equilibrado no uso dos seus recursos. Você está vivendo em um mundo totalmente diferente do que você já viveu. Então agora é hora de você sentar com a família, rever os seus planos, olhar para as suas finanças, até a comida que você faz vai mudar, vai ser uma coisa mais simples. Por quê? Porque a gente está em guerra, essa é a verdade. Então a gente tem que ter cuidado, sensatez e equilíbrio. Seja sensato e equilibrado nos seus relacionamentos familiares. Olha, esse tempo todo de confinamento em casa vai gerar tanta tensão, tanta confusão, tanta briga desnecessária, simplesmente porque a gente não está acostumado a isso. E aquele aparente ócio faz mal. Então, é tempo de ir em casa todos terem tarefas, sentarem juntos e dizer: olha, qual é o meu papel, o que eu vou fazer, o que você vai fazer, como é que vai ser estruturado o nosso tempo.
É tempo de criar uma disciplina de horários e atividades. E é tempo de ser sensato e equilibrado. Seja sensato e equilibrado na busca do Senhor. Porque se o Senhor não nos abençoar, nós estamos perdidos. Eu creio que o juízo de Deus está quebrantando a arrogância humana. Mas Ele nos chamou para sermos intercessores nesse tempo. Eu me lembro de 2 Crônicas 7,14. Gente, que palavra! Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Queridos, agora é tempo de clamor, de jejum, de oração, de buscar a direção de Deus, revelação do Espírito. É tempo de sensatez e equilíbrio, também nas coisas espirituais. E a palavra de Deus vai nos dizer que o sensato e equilibrado não somente tem segurança interior, como leva segurança àqueles que o acompanham no caminho da vida. Eu conversava com um empresário e a gente deu risada juntos. Ele disse assim: olha, pastor, a questão é a seguinte, a gente está se cuidando para não morrer do coronavírus, mas depois a gente vai ter que se cuidar para não morrer do coração, porque a gente vai ter tanta coisa para resolver que não sabe como. Mas eu queria dizer para você, olha, eu quero me cuidar para ser alguém que pode viver o melhor de cada dia. E a gente pode viver o melhor mesmo nesse dia, com sensatez e equilíbrio. Mas aqui um segundo conselho, tá? E esse é tremendo. Ele diz assim, Provérbios 3, verso 26, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. E o conselho que o Senhor está nos dando é: faça do Senhor, faça dele, de mim, a sua segurança. É isso que ele está dizendo. O que esta crise está demonstrando é que nada é seguro o suficiente. Por isso a nossa segurança precisa ser o Senhor. Na verdade, se nunca foi o Senhor a sua segurança, então você está perdido, querido. Porque sempre precisamos que o Senhor seja a nossa segurança. Há anos atrás eu preguei da Espanha e eu gosto de, quando prego em lugares diferentes, culturas diferentes, conversar com as pessoas de fora da igreja para entender o que elas pensam. E eu me lembro de ter conversado com um jovem na Espanha, não crente, e falando a respeito de como as pessoas viam a necessidade de Deus, que eu era um pastor. E ele me disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim: pastor, aqui na Europa nós não precisamos de Deus. Nós temos recursos, nós temos um bom sistema de saúde. Se ficarmos desempregados, o governo garante o nosso sustento mínimo. Nós não precisamos de Deus. De repente, que loucura! O sistema de saúde espanhol entrou em colapso e a sua economia também. O que precisamos compreender é que sempre, em toda e qualquer circunstância, dependemos de Deus. Eu não sei o que vai ocorrer, mas Jesus me prometeu algumas coisas. Ele me disse que se Ele é capaz de sustentar as aves do céu, que não semeiam nem colhem, quanto mais Ele não vai cuidar de cada um de nós, pequeninos diante dEle. Ele vai zelar por nós. É por isso que Provérbios vai acrescentar nos versículos 23, 24, 25. E então seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. E quando se deitar, não terá medo, o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Olha que tremendo! Você vai dormir sem medo, porque o Senhor é a sua segurança. O socorro virá do Senhor. Eu não sei como é que vai ser, eu não sei de que jeito vai ser, de que maneira vai acontecer. Mas uma coisa eu sei, na Bíblia tem alguns bons exemplos. Se você precisar de água, Ele faz brotar da rocha. Se você precisar de pão, Ele faz cair do céu. E se você tiver com vontade ainda de alguma coisa diferente,
Ele manda até os corvos alimentarem os seus servos. Eu não sei o que isso significaria para nós, no nosso contexto hoje. Eu não sei quais os meios criativos que ele vai usar, mas o necessário para sobrevivermos, ele vai mandar. Talvez, como os israelitas no tempo da jornada pelo deserto, você não vai ter cebolas e pepinos. Bom, eu não sei se é tão bom assim, mas talvez algumas coisas vão ser tiradas. Mas o maná não vai faltar, se o Senhor é a sua segurança. Quando o Senhor é a nossa segurança, temos paz. E não temos medo e podemos até guiar outros na direção da terra prometida. Por isso, eu queria desafiar você a seguir o conselho de Provérbios. Busque o Senhor como nunca antes. Leve a sua família a conhecer o poder da graça de Jesus. E aprenda a colocar a sua confiança no Senhor. Ele é o nosso sustentador. Terceiro conselho de Provérbios, olha que coisa tremenda. Provérbios 23, 27 e 28. Quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. Eu me lembro da história contada naquele livro Fé e Finanças, eu acho muito lindo aquele livro, eu acho que é um livro para a gente ler hoje, nesses dias de crise. Se você nunca leu, tem que ler. Que falava de um missionário que tinha uma lata de leite e que o colega dele, missionário, já tinha acabado o leite da criança. E eles entraram numa crise tão grande porque eles diziam, bom, se a gente der um pouco do nosso leite para o filho do nosso colega missionário, vai faltar leite para o nosso filho. E aí o Espírito Santo de Deus foi quebrantando o coração daquele missionário para entender que a gente faz o bem que a gente pode fazer dentro dos limites que a gente tem. E ele tinha leite, então ele dividiu o leite com aquele colega. E qual não foi a surpresa dele? Porque no dia seguinte, quando parecia que tudo ia acabar, chegou uma doação de leite para eles. Justamente como se Deus estivesse dizendo assim, olha, pode fazer dentro da sua possibilidade que eu reparto da minha abundância com você. Nós que confiamos no Senhor, precisamos aprender esse conselho. Não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. E nem adie o que você pode fazer hoje em direção a essas pessoas. Nós confiamos no Senhor, somos chamados por Deus a sermos testemunhas do seu cuidado amoroso. Por isso fazemos o bem e o mais rápido possível. E em um tempo como esse, nós precisamos nos mobilizar para servir, abençoar, socorrer, demonstrar amor. Eu fiquei muito emocionado essa semana quando recebi uma notícia do nosso grupo de idosos. Eu fiquei emocionado, porque é o grupo de risco e todas essas questões. E esse grupo se organizou e 27 senhoras do grupo de idosos da nossa igreja começaram a fabricar máscaras cirúrgicas para doarem para o Hospital Erasto Gettner, que já não tinha mais máscaras cirúrgicas. Começou com o coração de uma senhora e do seu sobrinho, se não me falha a memória. E esse jovem, então, começou a mobilizar doações, essa senhora, então, começou a fabricar máscaras e mais 27 outras mulheres se uniram a ela para fabricar máscaras. Sabe quantas máscaras elas estão fabricando? 5.000 máscaras. Porque o Senhor deu os recursos, colocou os jovens para transportar e levar, e eles estão fazendo o bem dentro dos limites do que podem. Cada um está trabalhando na sua casa, alguns doaram insumos, outros estão fazendo o transporte, e a graça de Deus está chegando através de máscaras num hospital. Em tempos de crise, enquanto nos for possível, podemos, devemos, fomos chamados pelo Senhor para fazer o bem. Há pessoas que estão preocupadas porque o templo está fechado. Eu tenho algumas pessoas que estão falando, pastor, tem que abrir o templo, eu tenho que fazer. Bom, eu quero dizer que o templo nunca ficou fechado. Se você for lá, ele está aberto, tá? Ele não ficou fechado.
Os pastores estão lá dando plantão, muitas das ministrações estão sendo feitas no palco do templo. Se tiver alguém que queira assistir, naquele tamanho de templo, pode ficar distante lá, 10 cadeiras, 5 cadeiras, quantas que você quiser. Tal. Mas nós não estamos chamando ninguém para o templo. Sabe por quê? Porque o templo não é igual à igreja. E eu quero dizer para você que ninguém detém a igreja, nem as portas do inferno podem prevalecer contra a igreja, porque a igreja é o povo de Deus, é o fermento que levanta toda a massa quando em meio às pessoas, quando nós estamos abençoando, pregando, servindo, socorrendo, dividindo e repartindo. Então seja igreja, seja uma bênção. E a gente vai levar de uma maneira tão tremenda a palavra de Deus a qualquer lugar e a qualquer pessoa. E o último conselho desse texto vai aparecer no versículo 34, que a gente não tinha lido, mas eu queria parar para pensar nele. Diz assim: ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. E o último conselho que eu desejava dividir com você é este: seja humilde. Deus zomba do arrogante, mas concede graça ao que se humilha debaixo da potente mão do Senhor. Ou seja, você que teme ao Senhor e confia nele, não pode ser arrogante. Eu lembro de um pastor que explicou a grande diferença entre o salvo e o perdido. Ele dizia que ambos eram mendigos maltrapilhos, mas a diferença era que um descobriu onde estava o pão da vida e o outro ainda estava procurando. Mas ambos eram mendigos, ambos eram maltrapilhos. Que figura incrível! O Senhor nos convoca com amor e humildade, levar bondade, graça, salvação aos que estão perambulando perdidos por esse mundo. Se for preciso quebrantar alguém, esse não é o nosso papel. O Senhor vai fazer isso. Mas Ele vai chamar-nos para sermos aqueles que vão ajuntar os caquinhos dos quebrantados, para anunciar que em Jesus há esperança, há salvação, e que Ele é o único que pode fazer tudo novo. Isto vem do Senhor, é graça, é favor imerecido. Por isso, não há lugar para orgulho e arrogância. Nós não somos aqueles que são invencíveis e invulneráveis. Não. Nós somos simplesmente homens que dependemos da graça de Deus, mas que temos um Senhor Todo-Poderoso que nos ama e cuida de nós. Essa é a questão. E assim, com humildade, a gente abençoa e serve, sem medo, com sensatez e equilíbrio, para fazer diferença nessa terra. Queria deixar esse conselho para você, que essa crise vai ser ultrapassada em nome de Jesus. E sabe, muita gente vai se converter e muita gente vai ser abençoada, porque de alguma maneira o Senhor está quebrantando o orgulho humano. O nosso papel não é bater com a marreta, é juntar caquinhos e dizer a esperança em Jesus, e Ele vai fazer coisas novas no nosso meio. Que Deus abençoe você.